Liturgia do dia 23 de outubro de 2022, 30º domingo do tempo comum. Memória de São João de Capistrano, presbítero. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 33. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Mas Ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Do coração atribulado Ele está perto e conforta os de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado em conta. Mas o Senhor esteve a meu lado
e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo ensina-nos que Deus olha com bons olhos os humildes, os pobres e os marginalizados, que são estes, no seu despojamento, na sua humildade, na sua finitude e até no seu pecado, que estão mais perto da salvação, pois são os mais disponíveis para acolher o dom de Deus. A primeira leitura define Deus como um juiz justo, que não se deixa subornar pelas ofertas desses poderosos que praticam injustiças na comunidade. Em contrapartida, este Deus justo ama os humildes e escuta as suas súplicas. O Evangelho define a atitude correta que o crente deve assumir diante de Deus. Recusa a atitude dos orgulhosos e autossuficientes, convencidos de que a salvação é o resultado natural dos seus méritos, e propõe a atitude humilde de um pecador, que se apresenta diante de Deus de mãos vazias, mas disposto a acolher o dom de Deus. É essa atitude de pobre que Lucas propõe aos crentes do seu tempo e de todos os tempos. Na segunda leitura, temos um convite a viver o caminho cristão com entusiasmo, com entrega, com ânimo, a exemplo de Paulo. A leitura foge um pouco ao tema geral deste domingo. Contudo, podemos dizer que Paulo foi um bom exemplo dessa atitude que o Evangelho propõe. Ele confiou, não nos seus méritos, mas na misericórdia de Deus, que justifica e salva todos os homens que a acolhem. No texto do Evangelho, mais uma vez, Lucas coloca-nos no caminho de Jerusalém, para nos deixar uma lição sobre o reino. Desta vez, Jesus propõe uma parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. Os protagonistas da história são um fariseu e um publicano. Os fariseus formavam um dos grupos mais interessantes e com mais impacto na sociedade palestina do tempo de Jesus. Descendentes desses piedosos Hassidim, que apoiaram o heróico Matatias na luta contra Antíoco IV Epífanes e a helenização forçada, eles eram os defensores intransigentes da Torá, quer da Torá escrita, quer da Torá oral, isto é, dos preceitos não escritos,
mas que os fariseus tinham deduzido da Torá escrita. No dia a dia, eles procuravam cumprir escrupulosamente a lei e esforçavam-se por ensinar a lei ao povo. Só assim, pensavam eles, o povo chegaria a ser santo e o Messias poderia vir trazer a salvação a Israel. Tratava-se de um grupo sério, verdadeiramente empenhado na santificação do povo de Deus. No entanto, o seu fundamentalismo em relação à Torá será várias vezes criticado por Jesus. Ao afirmarem a superioridade da lei, desprezavam muitas vezes o homem e criavam no povo um sentimento latente de pecado e de indignidade que oprimia as consciências. Os publicanos estavam ligados à cobrança dos impostos, ao serviço das forças romanas de ocupação. Tinham fama de utilizar o seu cargo para enriquecer de modo imoral, ilícito. E é preciso dizer que, na generalidade, essa fama era bem merecida. De acordo com a Mishnah, estavam afetados permanentemente de impureza e não podiam sequer fazer penitência, pois eram incapazes de conhecer todos aqueles a quem tinham defraudado e a quem deviam uma reparação. Se um publicano, antes de aceitar o cargo, fazia parte de uma comunidade farisaica, era imediatamente expulso dela e não podia ser reabilitado, a não ser depois de abandonar esse cargo. Quem exercia tal ofício estava privado de certos direitos cívicos, políticos e religiosos. Por exemplo, não podia ser juiz nem prestar testemunho em tribunal, sendo equiparado ao escravo. No fariseu e no publicano da parábola, Lucas põe em confronto dois tipos de atitude face a Deus. O fariseu é o modelo de um homem irrepreensível face à lei, que cumpre todas as regras e leva uma vida íntegra. Ele está consciente de que ninguém o pode acusar de cometer ações injustas, nem contra Deus, nem contra os irmãos. E aparentemente é verdade, pois a parábola não nos diz que ele estivesse mentindo. Evidentemente está contente e tinha razões para isso, por não ser como esse publicano que também está no templo. Os fariseus tinham consciência da sua superioridade moral e religiosa, sobretudo em relação aos pecadores notórios, como é o caso desse publicano. O publicano é o modelo do pecador, explora os pobres, pratica injustiças, trafica com a miséria e não cumpre as obras da lei. Ele tem, aliás, consciência da sua indignidade, pois a sua oração consiste apenas em pedir: meu Deus, tende compaixão de mim, que sou um pecador. O comentário final de Jesus sugere que o publicano se reconciliou com Deus. A expressão utilizada é: desceu justificado para sua casa, o que nos leva à doutrina paulina da justificação. Apesar de o homem viver mergulhado no pecado, Deus, na sua misericórdia infinita e sem que o homem tenha méritos, salva-o. Por quê? O problema do fariseu é que pensa ganhar a salvação com o seu próprio esforço. Para ele, a salvação não é um dom de Deus, mas uma conquista do homem. Se o homem levar uma vida irrepreensível, Deus não terá outro remédio senão salvá-lo. Ele está convencido de que Deus lhe deve a salvação pelo seu bom comportamento, como se Deus fosse apenas um contabilista que toma nota de todas as ações do homem e, no fim, lhe paga em consequência. Ele está cheio de autossuficiência, não espera nada de Deus, pois, pensa ele, os seus créditos são suficientes para se salvar. Por outro lado, essa autossuficiência leva-o também ao desprezo por aqueles que não são como ele. Considera-se à parte, separado, como se entre ele e o pecador existisse uma barreira. É meio caminho andado
para, em nome de Deus, criar segregação e exclusão. É aí que leva a religião dos méritos. O publicano, ao contrário, apoia-se apenas em Deus e não nos seus méritos, que aliás não existem. Ele apresenta-se diante de Deus de mãos vazias e sem quaisquer pretensões. Entrega-se apenas nas mãos de Deus e pede-lhe compaixão. E Deus justifica-o, isto é, derrama sobre ele a sua graça e salva-o. Precisamente porque ele não tem o coração cheio de autossuficiência e está disposto a aceitar a salvação que Deus quer oferecer a todos os homens. Esta parábola, destinada a alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros, sugere que esses que se presumem de justos estão, às vezes, muito longe de Deus e da salvação. Hoje a Igreja faz memória a São João de Capistrano, presbítero. Nasceu em Capistrano, nos Abruzos, Itália, no ano 1386. Estudou direito em Perugia e exerceu durante algum tempo a profissão de juiz. Entrou na ordem dos frades menores e foi ordenado sacerdote. Desenvolveu uma incansável atividade apostólica em toda a Europa, trabalhando na reforma dos costumes entre os cristãos e na luta contra as heresias. Morreu em Villach, Áustria, no ano 1456. Quem foi chamado à mesa do Senhor deve brilhar pelo exemplo de uma vida louvável e correta, longe de toda a imundície dos vícios, vivendo dignamente como sal da terra, para si mesmos e para os outros, e como luz do mundo, brilhante de discernimento, iluminando a todos. Aprendam da excelsa doutrina de Cristo Jesus, que diz: não só aos apóstolos e discípulos, mas também a todos os seus sucessores, presbíteros e clérigos. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que se salgará? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Do Tratado do Espelho dos Clérigos, de São João de Capistrano, presbítero. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São João de Capistrano e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que suscitastes o presbítero São João de Capistrano para confortar o povo cristão aflito, colocai-nos sob a vossa proteção e guardai a vossa Igreja em constante paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.